Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo, e estarei com vocês nesta terça-feira, das 11 horas ao meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na Universitária FM e também na Rádio Paulo Freire 820 AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo Facebook/Universitária 99.9, como também pode acompanhar nossos principais destaques no Instagram, @programa Fora da Curva. Participe, divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu novamente na sexta-feira, 8 de fevereiro, a privatização de estatais. O representante do governo entende que a forma de fazer política mudou e que está recebendo apoio dos militares nesse movimento. Guedes disse que as estatais brasileiras são como filhos drogados que fogem dos pais, em alusão ao seu plano de desestatização das empresas brasileiras. A declaração foi dada durante evento sobre o setor elétrico ocorrido na manhã da última sexta-feira, dia 8, na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. Ele usa a comparação quando defende que é preciso vender todas as estatais, mas o presidente Jair Bolsonaro e militares do governo demonstram apego a algumas. O ministro alega que o exemplo da distribuidora da Eletrobras é excelente e que deve ser referência para os próximos programas de privatizações. Ele chegou a informar que 18 companhias estatais consomem 15 bilhões por ano e que a venda pode render R$1 trilhão. Por isso, o Fora da Curva quer saber: privatizações, vale vender o Brasil? No programa de hoje, nós recebemos o professor do Departamento de Economia da UFPE, Policarpo Lima. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Bom dia, Manina. Bom dia aos ouvintes. Satisfação grande de estar aqui de volta. E também o economista, doutor em ciência política, pesquisador do Instituto Ásia e do Instituto Futuro, todos ligados à UFPE, o professor Pedro Lapa. Bom dia, professor. Bom dia, Manina. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Policarpo. Bom dia a toda a equipe aqui do Fora da Curva. Agradeço pelo convite, de estar mais uma vez com vocês. Durante a campanha eleitoral, o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que ia privatizar todas as estatais. Já o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, falou em algumas ocasiões em 2018 que não pretendia vender empresas estratégicas, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, Furnas e o miolo da Petrobras. Policarpo Lima e Pedro Lapa. Vale vender o Brasil, professor Policarpo? A questão de vender estatais eu entendo como sendo, primeiro, antes de qualquer coisa, uma questão ideológica. É uma visão de mundo que prioriza o chamado mercado e deixa de lado uma série de questões até de sobrevivência da sociedade e de questões estratégicas, principalmente, né? Vender as estatais é uma proposta que, no mínimo, merece muita discussão e muitas reservas. Quer dizer, depende muito de que estatais estão sendo propostas serem vendidas, como serão privatizadas, quais as reais justificativas para isso, porque os riscos
dessa venda, as implicações que poderão ocorrer, que a gente já viu recentemente com o episódio da Vale, 2 episódios seguidos, né, de ineficiência ou imprudência ou o que quer que seja por parte da Vale. E isso é uma implicação enorme, né, repercussões muito fortes sobre a sociedade, meio ambiente, etc. Então, privatizar implica em riscos e em perdas sociais, econômicas e etc. É preciso, no mínimo, discutir muito melhor isso. Pedro Lapa. Esse assunto, acho que Policarpo traz uma abordagem precisa, não é? Esse é um assunto de natureza política, de natureza ideológica, não é? Eu entendo que para que o programa cumpra o seu papel pedagógico, não é? E de abordar, não é? De uma forma que a imprensa corporativa não aborda, nós devemos fazer um esforço, não é? De responder essa pergunta do ponto de vista, de 2 pontos de vista, não é? Interessa ao povo brasileiro, interessa à sociedade brasileira a soberania nacional, não é? As estatais fazem parte, não é? Dessa estrutura asseguradora da soberania. Eu acho que essa é uma pergunta que merece resposta. E a outra questão as estatais, não é? O que é que elas oferecem à classe trabalhadora? Não é? Então, assim, para entender o discurso, eu proponho que a gente se atenha a esses 2 elementos: soberania, não é? E o interesse da classe trabalhadora, não é? E a experiência mostra, não é? E aí, né, essa questão da privatização não é de hoje, não é? Que toda essa agenda de privatização, não é? Ela fragiliza a soberania, não é? E penaliza a classe trabalhadora. Então, nesse sentido, eu me coloco absolutamente contra, não é? E entendo que, na verdade, existe muita mentira, não é? Em torno do qual é o custo, não é? E como, não é? Essas estatais estão sendo gerenciadas. Acho, não é? Que do jeito que o ministro da Educação disse que o povo brasileiro, não é? Quando viaja, rouba, não é? E estamos diante de um absurdo, não é? O ministro da Fazenda dizer, não é? Que uma estatal, não é? É como um filho drogado, não é? São 2 gestores públicos que mostram o governo, não é? Absolutamente desorientado naquilo que é essencial ao país, daquilo que é essencial à classe trabalhadora. Bom, só fazer uma adendo. professor. A privatização, ela é defendida, né, muitas vezes também com afirmações que a gente pode afirmar que são mentirosas. Por exemplo, dizer que privatizar vai reduzir custo, reduzir tarifa, e isso são coisas que não acontecem na prática e que são feitas e ditas com a intenção de dourar a pílula na hora de vender. São outras. Os resultados, na verdade, são muito diferentes dos que são anunciados. Bom, o governo tem divulgado que 18 companhias estatais dependem de repasses e consomem 15 bilhões por ano. Para especialistas, a empresa brasileira de comunicação, a EBC, Valec e a empresa de planejamento e logísticas, EPL, estão no topo da lista para serem vendidas ou extintas. Mas as privatizações devem ir muito além e incluir Serpo, Dataprev e também Telebrás. Como é que vocês avaliam esses dados? Professor Pedro Lapa. Essa lista, não é? Eu acho que ela é fácil de ser entendida pelo ouvinte, não é? Essa lista é a lista toda, não é? Então, assim, o que é que querem privatizar? Tudo, não é? Então, a pergunta que deve ser colocada para o ouvinte é: você é servido por alguma estatal, não é? O que é que você acha que vai acontecer se esse serviço deixar de ser prestado? Por exemplo, a gente está aqui num ambiente universitário,
não é? Existe uma empresa que coordena os hospitais públicos universitários, não é? Você vai vender os hospitais universitários? É isso que esse senhor quer? Não é? Como é que fica, não é? A pesquisa, como é que fica a formação médica, como é que fica esse público, não é? Que de maneira, não é, tão decisiva, não é? É assistido, não é, pelas universidades, não é, da área médica. Questionamento e tanto, professor Policarpo. Pois bem, então, além disso que Pedro Lapa bem comentou, quer dizer, a venda dessas empresas públicas, elas irão, né, tirar são empresas estratégicas para o funcionamento da própria sociedade e do setor público em geral. Quer dizer, são empresas tipo Serpro, por exemplo, é uma empresa de apoio a todo o processamento de dados do governo federal. Então, você vender isso, você vai transferir para uma entidade privada, né, segredos públicos, e tornar muito mais caro essas atividades, né, sob a alegação de que é um custo que o setor público está tendo que fazer face. Mas esse custo muito provavelmente irá aumentar depois da privatização. A gente, pela história, pode prever isso. Não tem como não ser assim. O ente privatizado vai fazer parte de retorno econômico para os seus proprietários. E retorno econômico significa ter lucro, maximizar lucro. E muito provavelmente vai haver maior custo para o setor público. Até porque a ideia de privatizar em algumas situações pode, até certo ponto, ser entendida, mas é preciso ter uma estrutura de controle de agências que efetivamente façam sua tarefa de controlar os entes privados. E isso nós sabemos que o Brasil é muito carente disso. As agências de controle até existem, mas são capturadas pelas empresas que elas deveriam fiscalizar, controlar e fiscalizar. Ou seja, é raposa cuidando do galinheiro. É isso que a gente observa. Me permita fazer um complemento, e aí um complemento local, né? Acho que os pernambucanos devem saber que nós temos uma pérola, que é a refinaria Abreu e Lima, não é? E ela refina óleo do pré-sal. Então, o ministro, não é, se empenha em dizer que tudo que é estatal é ruim, tudo que é estatal é caro, não é? Pois bem, o óleo do pré-sal, não é, ele está entre os melhores do mundo, não é? Quando ele é refinado, o aproveitamento é de 100%. A refinaria de Pernambuco, não é considerada a refinaria, não é, de menor custo, não é, do sistema Petrobras, não é, e que produz o melhor óleo, não é? É o óleo praticamente isento de chumbo, não é? E o custo, não é, de refino no Brasil é de $2. Ele é menor do que o custo americano. Então, qual é a explicação, não é, para colocar a refinaria Abreu e Lima na lista, não é, das privatizáveis? Se você tem um negócio público absolutamente estratégico, responsável por 30% do fornecimento de óleo diesel, não é, para o Brasil, não é, óleo de boa qualidade e a baixo custo, não é? Como explicar essa privatização? O que é bom não pode ser estatal? É isso que o ministro está dizendo? Eu quero aproveitar a sua colocação agora, já que tocou no tema da refinaria da Petrobras. Eu passo para vocês a informação que suspensa desde julho, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a venda de refinarias. Parte do plano de desinvestimento da Petrobras voltou ao noticiário nessa quarta-feira, dia 5 de fevereiro, com a abertura de processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para investigar eventual abuso do poder de mercado. A ação surge, talvez seja essa a explicação que estão dando, eu gostaria que depois vocês analisassem.
A ação surge como nova justificativa para prosseguir no desmonte da estrutura da empresa, agora que a melhora da sua situação financeira enfraquece o argumento da suposta necessidade de privatizar as carreiras, as controladas e os outros ativos para reequilibrar suas contas. As refinarias de petroleira atendem a 95% do mercado e obedecem ao artigo 177 da Constituição Federal, que estabelece o monopólio da União na pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural e a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, dizem que a privatização vai baratear o preço dos combustíveis. Vocês concordam com ele, já pegando esse mote que o senhor já puxou, dessa colocação do refino, do petróleo, dessa privatização, do que está por trás de tudo isso, professor? Mais uma vez, não é? Convocando o ouvinte para responder junto conosco a essa pergunta. Quanto era o diesel na bomba e quanto passou a ser, não é, depois do golpe de 2016, não é, e agora com o governo eleito, que é uma continuidade do golpe, não é? O aumento foi de 50%. Então, as bombas desmentem o ministro, não é? A orientação que passou, não é, a ser dada à Petrobras tem como resultado o aumento do preço, não é? Acho que essa é outra pergunta. Outra questão. Agora, como a gente está em Pernambuco, a gente deve perguntar: quem é que coordena o CAD? É um pernambucano, minha gente. Ele se chama Gustavo Krause, não é? Não é por acaso, não é, que um quadro, não é, uma liderança do DEM, absolutamente comprometido com as privatizações, toma essa decisão, não é? Então, acredito, não é, que o alvo principal, não é, desse processo de privatização é a Petrobras. Já foi feito um estrago muito grande, não é? A Petrobras está posicionada, como você disse, com 95% do refino, e há um acordo, não é, com as grandes petroleiras de que a Petrobras deve se tornar menor. Ela deve, não é, responder apenas por 55% do refino, não é? Então, é uma estratégia, não é, de pegar a nossa principal empresa, a nossa empresa mais estratégica, não é, e tirar força, não é, tirar tamanho, não é, tirar a força de uma retaguarda tão importante que são as reservas do pré-sal, do pós-sal, não é, e territoriais, não é, e com isso, não é, afastar o Brasil, não é, do cenário geopolítico internacional, não é, porque com o crescimento que a Petrobras vinha tendo, não é, ela se tornaria uma empresa capaz de influir na formação do preço internacional do petróleo, não é? Então, assim, o que o estrangeiro quer, né, o que os Estados Unidos querem, não é só o petróleo, não são só as refinarias, não é? É tirar do Brasil a possibilidade, não é, de cumprir um papel estratégico nas relações internacionais. É assim que eu penso, não é? Professor Policarpo Lima. Veja, é muito, assim, surpreendente que essa perspectiva de redução de preço de derivados venha a ocorrer, se vier a ocorrer. Muito provavelmente, muito certamente, o que está acontecendo a gente já pode indicar para o futuro. Se for feita a privatização que está sendo anunciada, certamente que o resultado será aumento de preço de derivados e muito mais dificuldade para que a sociedade... Gás de cozinha, gasolina... Pois é, exatamente. Depois que a mudança da política de preço foi feita, o gás de cozinha, né, chegou a quase R$80 por um botijão, o que é resultado dessa visão mercadista que foi imprimida à Petrobras. Então, uma empresa dessa sendo privatizada, ela não vai ter outra postura diante da sociedade. Ela vai vender pelo máximo que puder
vender seu produto. E a Petrobras é uma empresa estratégica não só do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da soberania, também porque ela atende uma parcela enorme da população com seus produtos que fazem parte da cesta de consumo básico, como gás de cozinha e outros. Não é só gasolina ou diesel. São outros produtos que também são vendidos a empresas privadas como a petroquímica e outros, cuja formação de preço é muito baseada na matéria-prima básica, que são a nafta, petroquímica, etc. Então, tudo isso é muito mais complexo do que parece e do que está sendo dito. Então, é uma questão que preocupa e que, se for realmente concretizada a ideia é esquartejar a Petrobras, é vender o que é considerado acessório, mas que na prática não é acessório, né? Dutos, refinarias, sistema de transporte e distribuição, a BR distribuidora, etc. Tudo isso é parte de um complexo integrado. A Petrobras, para funcionar com eficiência, precisa da integração vertical que ela desenvolveu. Então, desverticalizar, ou seja, vender essas empresas acessórias, gera uma fragilidade enorme para a empresa e gera muito menor poder de influenciar os mercados, etc. São questões muito preocupantes, em suma. A gente tem acompanhado também algumas mobilizações da categoria, né, que tem se organizado. Como é que vocês avaliam? Eles estão conseguindo passar toda essa preocupação e toda essa situação que a venda da Petrobras pode causar para as pessoas, ou o diálogo precisa ser mais claro, junto principalmente da população que vai diretamente sofrer com isso? O que é que vocês acham? Professor Policarpo Lima. O pessoal da Petrobras, o sindicato dos petroleiros e etc, estão fazendo um esforço, essas pessoas estão fazendo esforços razoáveis, né? Porém, ainda ainda relativamente tímidos. A gente está diante de uma situação de dificuldades de espaço, de ter mais repercussão sobre as denúncias de um movimento mais forte. E é preciso, então, que a sociedade se conscientize, né? Eu acho que esse programa é importantíssimo para que os nossos ouvintes atentem para os riscos que estão envolvidos nessa questão e que deem mais, digamos, espaço, que a gente possa ter uma reação mais organizada, tanto dos trabalhadores da Petrobras quanto dos consumidores dos produtos da Petrobras, que também são parte interessada no assunto. Professor? Eu chamo a atenção para dois elementos. Para a área de pesquisa, né? E a UFPE é um ator importante, não é? Na área de pesquisa de petróleo e gás, não é? E vários, não é? Toda uma agenda de pesquisa foi montada em função, né, da estruturação da Petrobras no Porto Suape, não é? Seja, não é, no estaleiro, seja na petroquímica Suape, seja na refinaria. Com a doação da petroquímica, não é? E com a ameaça da privatização da refinaria Abreu Lima, então todo esse salto em termos de estrutura industrial, não é? E tecnológica, né? Se perde, não é? Então, se você privatiza a Petrobras em Pernambuco, você dá um golpe imenso na Universidade Federal de Pernambuco. Então, Petrobras não é só dos petroleiros, é também dos pesquisadores da UFPE. Lembro aqui palavras, não é, da querida professora Tânia Bacelar.
esse esforço estratégico, não é? De criar esse polo, não é? Que articula, não é? O estaleiro, a petroquímica e o refino, deu a Pernambuco a possibilidade, não é? De fazer um movimento de industrialização, não é? E é bom lembrar que o Brasil vive há pelo menos 30 anos, não é? Um processo de desindustrialização, não é? Considerado por alguns autores, não é? O exemplo mais forte de desindustrialização em escala mundial, não é? Prematuro, né? Bem prematuro. Então Pernambuco poderia, não é? Alçar a condição de estado, não é? De base industrial, e com a privatização da estrutura da Petrobras em Pernambuco, não é? Isso se desfaz, não é? Então, o problema da privatização da Petrobras não é só dos petroleiros, é também de todo pernambucano, não é, que entende, não é, que a expansão industrial de Pernambuco é importante para Pernambuco e para o Nordeste, né? Então eu estou falando, não é, da comunidade acadêmica da UFPE, particularmente, não é, e do conjunto da sociedade que quer um Pernambuco melhor, não é? Os petroleiros, eles se dividem basicamente em duas categorias, não é? São a Associação dos Engenheiros, não é? A EPET, não é? E a FUP, que é a Fundação Única dos Petroleiros, não é? Eles se movimentam, não é? O ano passado, não é? Tiraram em assembleia uma decisão de paralisação, sim, não é? Mas foram alcançados por uma decisão judicial, não é? Absolutamente incomum. Então nós não temos como adversário só esse ministro, temos como adversário, não é, um sistema judicial absolutamente comprometido, não é, com a perda da soberania e com a perda dos direitos sociais e dos direitos dos trabalhadores. Gente, na equipe de transição, alguns defenderam que o processo deveria começar com a Eletrobras, pois a venda já está prevista no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o PLOA, de 2019. A expectativa é de uma receita de 12,2 bilhões para a União. A medida desagradou alguns parlamentares e governadores do Nordeste que temem, no caso, a privatização da Chesf. O governador, por exemplo, de Pernambuco, no dia 2 de janeiro, ao assumir o seu segundo mandato à frente do Estado, foi taxativo ao dizer que privatizar a Chesf é vender o Rio São Francisco. O que tal medida pode significar para Pernambuco e o Nordeste brasileiro? A gente começa com o senhor, professor Policarpo Lima. Pois é, a ideia de privatizar a Chesf vem de algum tempo. Ela foi posta primeiro nos anos 90, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e na época a resistência que foi desenvolvida por alguns atores políticos, entre os quais o ex-governador Miguel Arraes, que foi quem primeiro denunciou essa venda como uma privatização não só da Chesf, mas como do próprio Rio São Francisco, já que a Chesf é dona do gerenciamento das águas do rio ao longo de todo o seu curso, com várias barragens que estão lá instaladas. Então, vender isso é permitir que uma empresa privada passe a decidir o que fazer com essas águas. Isso é um risco enorme para toda a sociedade nordestina e uma parte do Sudeste, já que pega também um pedaço de Minas Gerais. Uhum. Além disso, vender com que justificativa? Empresas que dão lucro, empresas que são consideradas eficientes, que produzem com tecnologias de ponta e que têm condições de desenvolver, né, mais e mais essas tecnologias. Então, qual é a justificativa para vender? A alegação de que são custos orçamentários, ela não se sustenta. Onerosas, né? Filhos drogados? Filhos drogados, pelo amor de Deus. Então, não há justificativa assim, plausível, maior,
do que uma questão ou ideológica ou uma questão de permitir que capitais privados acessem esse patrimônio de forma relativamente barata. Quer dizer, o que a gente viu na história da privatização brasileira foram vendas de ativos valiosos por preços absolutamente vis, né? Abrindo espaço para que empresas privadas se apropriem desses patrimônios. Vide o caso da Vale, então Vale do Rio Doce, que foi vendida por um preço simbólico de 3 bilhões de dólares, o que era absolutamente irrelevante diante do valor patrimonial da Vale. Então, é difícil justificar qualquer coisa nessa direção. E não só é difícil justificar, como é arriscado e vai ter implicações muito negativas para a população em geral. Porque as tarifas deverão subir, ao contrário do que está sendo alardeado. Não tem como, né, controlar a tarifa de uma empresa privada num contexto onde os oligopólios têm uma força enorme para decidir tarifa, e onde as agências reguladoras, em geral, atuam a favor das empresas e contra os consumidores. Professor Pedro Lapa. Como estamos em Pernambuco, eu acho que a gente tem que ter um olhar sobre os pernambucanos. Aí a pergunta é: tem algum pernambucano envolvido nesse projeto de privatização da Eletrobras e da Chesf? Tem. Elegemos um senador chamado Fernando Bezerra Coelho, que é quem está conduzindo essa operação. Vocês devem lembrar que depois do golpe o filho foi o ministro das Minas e Energia. Então acho que é o primeiro registro. Então Pernambuco tem tido vários problemas, a gente não precisa nem buscar nomes fora. A gente encontra nomes aqui que trabalham contra Pernambuco e contra os pernambucanos. 12 bilhões, a pesquisa que eu tenho conhecimento indica que a Eletrobras está avaliada em 400 bilhões. Nossa, que diferença. Então, essa operação representa uma doação de 390 bilhões. Então, privatização, como o professor Policarpo falou, é sinônimo de doação. Eu acho particularmente importante a questão da discussão do Rio São Francisco, porque ele está atacado por dois processos de privatização. Ele está atacado pela privatização da Chesf, que, como ele disse, significa privatizar o São Francisco. O Rio São Francisco. E ele está atacado pela Vale, porque o crime ambiental de Brumadinho, ele chega no São Francisco. Ele já matou o rio Paraopeba, porque dos 500 quilômetros do rio, 200 já estão contaminados, e o rio tecnicamente é considerado morto, como o Rio Doce, em função do crime de Mariana, também é considerado morto. Então teremos parte do São Francisco morto em função da Vale. Então esse é o cenário, esse é um cenário, esse é um horizonte assustador, mas é isso. Acho que juntar informações, e aproveitar oportunidades como essa, que o Fora da Curva oferece, significa ajudar, contribuir para uma consciência social, que leve uma reação a esses absurdos. Essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. A primeira TV pública do Brasil completa 50 anos. Informação, cultura e entretenimento. Parabéns, TVU do Recife. Uma homenagem da TV Brasil e da rede de emissoras públicas. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire vai proporcionar uma construção de saberes compartilhados. Estabelecer uma conexão entre
né, o conhecimento acadêmico, as pesquisas e o público em geral. Vai dar escoamento para a produção dos alunos. Pode qualificar a nossa prática pedagógica em comunicação, porque nós vamos ter um espaço de experimentação. Uma formação que desperte no estudante a consciência da importância do trabalho do comunicador na sociedade e, sobretudo, nesse viés da comunicação pública. O sonho, assim, de ver uma Rádio Paulo Freire seria de a gente ir nesse fluxo contrário, né? Esse é o grande papel de uma rádio pública, de uma emissora pública. É levar e trazer a voz das pessoas. Resgatar os ideais de Paulo Freire, da participação, do debate público, a importância da educação como emancipação humana. Vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo nas salas de aula. Que a gente possa ter uma troca de conhecimento. A minha expectativa é muito grande, porque é um sonho. E um sonho que a gente tem sonhado junto. E um sonho que a gente sonha junto vira realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Coquetel Molotov, seu programa de música, informação e novidades da cena independente, está em novo horário durante este período de pré-carnaval, de segunda a sexta-feira, de 9 às 10 da noite. E aos sábados, nosso programa continua com o mesmo horário, de 2 às 4 da tarde. Coquetel Molotov, aqui na Rádio Universitária FM, há 15 anos no ar. Você curte festivais de música? Sempre sai da programação com uma nova banda favorita? Então agora você vai poder ouvir e conhecer mais sobre elas aqui na Rádio Universitária. Toda quarta-feira é dia de Circulatório, o programa que conecta você com o circuito de festivais. Música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre a nova música independente do Brasil. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. A Rádio Universitária AM 820, agora é Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos ouvir o reitor da UFPE, Anísio Brasileiro. A Rádio Universitária Paulo Freire é um resgate histórico. Uma das ideias principais de Paulo Freire é a ideia de saber escutar. Nós fizemos um grande esforço na nossa gestão para que ela seja retomada com bases em inovações tecnológicas, de tal maneira que ela, pela sua presença junto à população, ela possa contribuir através de uma programação qualificada para o entendimento sobre a realidade econômica e social do país e que as pessoas possam se posicionar como atores do processo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Muito bem, nós estamos de volta aqui no programa Fora da Curva, dizer da nossa felicidade de estarmos na terça-feira iniciando essa nossa jornada de programação. E você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM e Rádio Paulo Freire 820 AM e também pela internet. É só acessar facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e também pelo Facebook
públicos. Quer dizer, a gente tem um ativo de enormes proporções, de uma capacidade grande de geração de receitas e de entrada no caixa do setor público, e que pode ser usada para serviços de saúde, educação, infraestrutura, etc. Isso vai ser abdicado, a sociedade vai abdicar disso, mesmo que isso venha eventualmente, se é que isso vai acontecer, que eu não acredito, se traduzir por um tempo relativamente curto numa redução de tarifa. É muito pouco provável que isso ocorra, e é muito mais provável que isso seja usado como uma justificativa, como uma alegação, uma propaganda enganosa para justificar a privatização da Eletrobras. A gente está falando de serviços. Como é que ficam a questão dos serviços públicos dentro dessa área e, especificamente, os trabalhadores? Que vai ser, né, desse pessoal ligado a essas empresas que estão na mira de serem privatizadas? Como é que vocês avaliam isso, né, de danos para esse pessoal? Eu acho... Em relação aos serviços também, né? Da qualidade dos serviços. Quando, assim, até agora, não é, nesse nosso diálogo, a gente dedicou um olhar, assim, muito a Petrobras, a Eletrobras, não é? A Vale. A gente gostaria, antes de terminar o programa, também tocar um pouquinho na questão, mais uma vez, das barragens de Mariana, Brumadinho, da questão humana também dessa história. Mas aí a gente precisa considerar, e talvez o tempo do programa não seja suficiente, não é? Que cada serviço público, não é? Ele é organizado de uma forma, não é? O serviço público de fornecimento de energia é essa história da Eletrobras. O serviço público de oferta, não é, dos combustíveis, gasolina, diesel, gás de cozinha, né, tem a estrutura da Petrobras. Agora, tem outros serviços, por exemplo, como o serviço de saúde, né, que já está organizado em outras bases, não é? Por exemplo, a nossa experiência aqui das UPAs, não é, que é a chamado serviço médico de média complexidade, não é? O Estado, não é, construiu as instalações, o Estado equipou essas instalações, não é? E transferiu, não é, para uma entidade, não é, a gestão, não é, daquela unidade ou daquelas unidades. Então, é um outro formato. É uma privatização, mas é um outro formato. Então, mas assim, o que é que unifica, ao meu ver, não é? Assim, quais são os efeitos básicos de uma privatização? Certo. Não é? Primeiro, eu entendo que reduz as oportunidades de emprego, não é? Porque numa empresa privada, o interesse público não tem, não é, o lugar de destaque. Ele não orienta o negócio. O que orienta o negócio é a tesouraria. É o lucro. Não é? Então, quem orienta pelo lucro, né, corta vagas, não é? Corta emprego, não é? Quem orienta pelo lucro também reduz o nível de proteção. Então, por exemplo, na UPA, o médico, o enfermeiro, ele não é concursado, não é? Ele é convidado para fazer aquele serviço. Então, a natureza da relação é de mercado, não é? Então, nesse sentido, eu diria que em geral, não é? O servidor de uma empresa privatizada, ele tem menos direitos, ele tem menos proteção. Então, menos emprego, menos proteção, não é? Muitos dizem que quando privatiza melhora o trabalho, melhora a oferta, as condições. Como é que você avalia também isso? Que é um dos grandes motos, né? Vamos privatizar para oferecer um trabalho melhor, porque o Estado é um elefante que tem 138 empresas estatais, não pode mais gerir tudo isso, tem que privatizar. Como é que coloca? Então, assim, eu só fechando então 3 efeitos básicos: menos emprego, emprego de pior qualidade e tarifas mais altas. Eu acho que esses são
Isso está incomum, isso pode não acontecer no primeiro tempo, mas isso se instala como resultado das privatizações. Eu acho que o Estado enfrenta problemas, não é? De como conduzir as suas empresas, de como conduzir as suas estruturas, não é? Eu não tenho dúvida que são procedentes, não é? Algumas das críticas que se faz ao serviço público, não é? Agora, eu diria que a impressão que o cidadão médio tem do serviço público está muito menos relacionado à avaliação que ele faz quando chega no hospital, quando chega em qualquer posto de serviço público, não é? E avalia, foi bom ou foi ruim, não é? Essa imagem está muito relacionada à campanha, não é? Que demoniza o Estado, que o Estado é ineficiente e que o Estado é corrupto. Então, o cidadão brasileiro, mesmo tendo uma experiência razoável com o serviço público, passível de muitas críticas, não é? E que é necessário várias reformulações, não é? O problema é muito mais, não é? De ele ser alvo de uma campanha do que ele ser mal servido. Eu acho que o que a gente tem que fazer é olhar para a estrutura do Estado, não é? E conferir sempre se ele está ou não está atendendo ao interesse público, se ele está ou não está atendendo à classe trabalhadora. Se não tiver, corrige. Certo. Nós estamos já nos aproximando para o nosso finalzinho de programa, mas a gente não poderia terminar sem trazer também a pauta da questão da Vale do Rio Doce, né? Vocês já tocaram, mas a gente queria um pequeno aprofundamento. No caso da Vale do Rio Doce, especialistas denunciam que, além dos prejuízos ambientais e as centenas de mortes causadas pela mineradora em Minas, o processo de privatização da empresa foi prejudicial ao patrimônio público. Ela foi vendida em 97 pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, por 3,3 bilhões de reais. A Vale valia 100 bilhões. Além da perda financeira, a privatização destrói o meio ambiente e é prejudicial à classe trabalhadora e às comunidades que vivem no entorno de barragens, como as de Mariana, que rompeu em 2015 e matou 19 pessoas, e a de Brumadinho, que rompeu em 25 de janeiro e vem deixando um rastro de destruição. Foi colocado com as águas podendo atingir também o Rio São Francisco, como foi colocado aqui por vocês, e já foram contabilizadas até o momento 165 mortes. Como é que vocês analisam a situação da Vale do Rio Doce e as consequências da privatização? A Vale é um capítulo de uma tragédia, digamos. Essa de Brumadinho, junto com a de Mariana, quer dizer, são aspectos particulares mas embora absolutamente trágicos, né, de uma empresa que não tem compromisso nenhum com o meio ambiente, nem com a população que está ao seu redor, que está no seu entorno. Então, o custo tem que ser minimizado, investimentos em segurança e etc., em proteção à população. Esses investimentos são minimizados e a perspectiva é de ter lucros cada vez maiores. Quer dizer, o que interessa é a realização de lucro. Então, a Vale é um exemplo do que poderá vir a ser a Petrobras, que também tem um potencial muito grande de desastres ecológicos. A produção de petróleo é enormemente sujeita a riscos ecológicos. Então, na hora em que a Petrobras vier a também ser privatizada, nós vamos estar sujeitos a desastres ambientais similares, né? Não que eu esteja querendo isso, mas é possível acontecer, né? Numa empresa privada, os controles são muito menores, as agências não atuam, de forma que, né, o
capítulo da privatização é um capítulo sujeito a todos esses riscos. E o pior de tudo, é que eu queria chamar a atenção, é que essa proposta de privatização, ela está sendo feita por esse governo que assumiu recentemente e que não tem nenhuma outra proposta na mesa. Quer dizer, a proposta que está na mesa do governo Bolsonaro é privatização e reforma da Previdência. Ou seja, medidas que têm a ver com o equilíbrio fiscal e com uma questão ideológica muito forte. Então, qual é a proposta de recuperação da economia? Quais são os investimentos previstos? Quais são as estratégias de saída da crise que já faz 4, 5 anos que a economia ou está em recessão ou cresce muito pouco? Quer dizer, não há indicação de propostas nesse sentido. Eu acho que isso é uma outra coisa que a gente precisa deixar claro. Quer dizer, qual é a estratégia, qual é a proposta? O que é que esse governo pretende fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Por enquanto, pelo menos, não se sabe de nada. Se sabe que os juros da Caixa Econômica vão ser, os subsídios dos projetos habitacionais vão ser reduzidos, o que implica em piora das condições de aquisição de imóveis por parte da população de baixa renda. Mas a gente sabe que a proposta é privatizar, o que poderá aumentar preços e tarifas. Mas aí, em resumo, a gente não tem perspectiva de saída para a crise econômica. Pedro Elapa, eu queria fazer uma pergunta. O que os defensores das empresas públicas estão fazendo para resistir às privatizações? Se possível, em 2 minutinhos. Eu participo, não é? Eu sou convidado e eu me coloco à disposição de movimentos sociais, de movimentos populares. Então eu tenho uma ideia, não é, razoavelmente clara, não é, do quanto, não é, os trabalhadores, do quanto vários segmentos da sociedade estão assustados com o que estão acontecendo, não é, e gradativamente vão passando dessa situação, não é, de medo, não é, para uma situação de resistência organizada, não é? O que são tantas as mudanças, né? Os ataques são tão numerosos e são tão profundos e numa velocidade tão grande, não é? E que está criando embaraço. Então deveríamos, nós, sociedade brasileira, nós, classe trabalhadora, deveríamos estar oferecendo uma resistência muito maior, mas ela está sendo construída, não é? As centrais sindicais, né, antes bastante divididas, hoje tem uma pauta única, né, de luta. Né? Então, por exemplo, há uma grande mobilização em defesa da Previdência. Existem os partidos políticos também vão, aos poucos, construindo alguma unidade, não é? E eu calculo, não é, que isso deve trazer alguma mudança importante no âmbito, não é, do Congresso, não é? Essa aliança será minoritária, mas ela terá uma unidade que envolve vários partidos. Existem também uma experiência política recente no Brasil, embora presente ao longo da história, que é a experiência das frentes. É? E as duas frentes mais conhecidas, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, também está dialogando, não é? E tem pauta única para essas questões: o enfrentamento das privatizações, o enfrentamento, não é, da reforma da Previdência, o enfrentamento, não é, de todas essas questões mais fundamentais. Então tem sim reação e ela é crescente.
Bom, minha gente, chegamos ao finalzinho do nosso programa. Obrigada ao professor Policarpo Lima, ao Pedro Lapa também. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa durante essa 1 hora. Lembrando que o nosso programa vai ser reprisado logo mais às 9 da noite aqui na nossa rádio pública. O Fora da Curva teve a produção de Henrique Jonatas e Roberto Peixoto. Na locução, Manina Aguiar. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Nos trabalhos técnicos, Marco da Lata. E também nas redes sociais, nós tivemos o Roberto Peixoto e o Henrique Jonatas. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema: a política mudou mesmo? Obrigada pela companhia. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, na Universitária FM, Roberto Souza apresenta o Redator Comunitário. Economia popular, inclusão